por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Congressos preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é dia 1º de novembro, véspera de feriado, mas nós estamos aqui com você para tocar esse programa. Tem muito assunto, apesar de ser feriado. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Produção e apresentação hoje é minha, Rose Guglielminetti, e também do meu colega Edson Souza. A mesa de som está com o Leandro Renato e na central técnica o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos da Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas. No YouTube, em youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS. Participe do Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 97102-1493. Eu vou repetir o nosso celular para você poder participar. É o 97102-1493. E agora eu vou dar bom dia para o meu colega Edson Souza, que, como eu, está aqui trabalhando, já que a dona Zezé de Lima, né, que é a titular do programa, decidiu se der folga. Ninguém deu folga para ela, foi ela que decidiu dar folga. Edson, bom dia. Bom dia, Rose. Na linguagem do futebol a gente chama de chinelinho, né? Quando o camarada fica no departamento médico, não sobe para campo para treinar. Então hoje a Zezé está de chinelinho, mas é um prazer estar com você de novo aqui. E feriado, véspera de feriado prolongado, não interessa. Nosso nome é trabalho, não é, Rose? Pois é isso. A gente trabalha demais. Você sabe, Edson, quando eu fui prestar o vestibular, né? Eu nem me toquei que eu ia ter que trabalhar de sábado, de feriado, sabe? Eu achei que eu fosse trabalhar de segunda a sexta. Depois que eu me formei, que eu fui para as redações, que eu me toquei que não existe vida normal para jornalista, né? Então, mas eu já me acostumei, são quase 30 anos aí na estrada, a gente vai se acostumando, não tem jeito, né? Eu já me acostumei também, mas você sabe que quando eu fui prestar o vestibular, eu falei assim, eu odeio matemática até hoje, né? Os matemáticos que me perdoem aí. Então eu falei assim, eu vou escolher um curso que não tenha matemática. Eu olhei assim e falei, jornalismo não tem. Aí junta a fome com a vontade de comer, a vontade de falar, que eu já falava, não é do seu tempo, que você é muito mais novo do que eu, mas existia um negócio chamado quermesse nas igrejas, e você colocava umas músicas lá, o pessoal dava um dinheiro para a igreja, uma caixinha para oferecer uma música. Então eu trabalhava no serviço de som da igreja. E você falava assim, o camarada chegava lá, hoje, né, com 5, 10 reais, eu quero oferecer essa música aqui para uma moça que está de blusa verde e calça jeans, mas não falava o nome. Então esse era o trabalho, entrava um dinheiro para o caixa da igreja e a gente fazia lá o correio elegante eletrônico. Aí a minha vida começou aí, Rose. Ai, que legal. Na verdade, você já uniu os casais lá, né? Você já estava se antecedendo aos... Como que chama aquele aplicativo de namoro hoje? É Tinder, né? Tinder, né? Olha só, o Edson trabalhando no Tinder das quermesses da vida. O Edson, vamos começar o programa falando aqui do Brasil, depois a gente vai para fora. Mas eu acho que tem uma coisa assim que foram duas situações que chamaram a atenção no fim de semana aqui no Brasil. Primeiro foi aquela ação da polícia em Minas, né, que acabou matando 25 bandidos que eles estão chamando aí de quadrilha do interior e responsável por fazer
os assaltos, mega assaltos, vamos dizer assim, nos bancos da região do interior. Então você tem ali Araçatuba, você tem toda essa região ali de Ribeirão Preto, que teriam sido alvos dessa quadrilha. De acordo com o que eu li, os próprios moradores viram uma movimentação numa área de sítio, uma movimentação muito grande de caminhonetes chegando e vários sítios alugados, e eles denunciaram a polícia, e a polícia então começou a fazer o cerco, e quando chegou no lugar para poder abordar os bandidos, a polícia, segundo a própria polícia, teria sido recebida com tiros, e ali foram 25 pessoas mortas que ainda estão sendo identificadas. Nas redes sociais, o que a gente viu foi muita gente comemorando, né, dizendo que assim, parabenizando a polícia e dizendo que foi uma ação acertada, né? Bom, eu acho que o papel da polícia é desfazer e desbaratar as quadrilhas mesmo. Esse é o papel da polícia, porque, de acordo com a própria polícia, eles publicaram, Edson, não sei se você chegou a ver, uma foto com muito armamento pesado, com aqueles pregos para poder furar os pneus das viaturas. E assim, gente, sem defender bandido aqui não estou defendendo bandido não. Porque nessas ações que tiveram, os últimos assaltos, acho que o último foi em Sorocaba, Edson, Araçatuba, eu não estou me lembrando agora, mas um empresário morreu e outras 3 pessoas morreram. Assim, essas quadrilhas são super violentas, né? Mas o que me espantou não foi nem, assim, se foi tiroteio, a polícia revidou e matou os bandidos, ok. Mas o que me espantou nas redes sociais foram as pessoas celebrando as mortes, sabe? Assim, como se fosse um troféu. Para mim, a ação da polícia, ela tem que ir, sufocar o crime. A única coisa que a gente sabe que o ideal não é matar, é prender. Mas já que teve a troca de tiroteio e as pessoas morreram, ok. Mas o que me espantou, Edson, foi a história da celebração das pessoas nas redes sociais. Mas, de qualquer forma, se realmente houve tiroteio e a polícia conseguiu sufocar aí uma quadrilha, eu acho que tem que parabenizar a polícia no sentido de que ela sufocou, não das mortes dos bandidos. Eu não sei o que você pensa, gostaria de te ouvir. Bom, são 2 aspectos, Rose. O primeiro deles, eu estava ouvindo a capitã da Polícia Militar, que veio de Belo Horizonte para Varginha ontem. Ela deu uma entrevista para o Milton Neves no Domingo Esportivo da Bandeirantes, por volta de 11h30, meio-dia da manhã, ontem de manhã. E ela estava explicando a ação dessas quadrilhas. Você citou bem, em Araçatuba, a última que teve, os bandidos amarravam as pessoas. Tem uma imagem muito forte do bandido amarrando as pessoas no capô do carro, né, para evitar que alguém desse tiro para acertar neles. Então essas quadrilhas são realmente muito violentas. E ela estava dizendo de um aspecto, Rose, eu fiquei assim, eu não, quer dizer, cada dia os caras estão se superando. Assim, há uma escola do crime. Há uma escola do crime nessas quadrilhas. Então, eles recrutam meninos aí, 15, 16, 18 anos, para fazerem pequenos assaltos. Assaltos, assim, aqueles assaltos que são, digamos, mais fáceis de serem executados, sabe? Assaltar uma lotérica, assaltar um comércio com pouca gente. Depois, à medida que esse assalto vai sendo bem sucedido, o camarada vai sendo promovido, sabe? Até que ele chega, então, a fazer parte dessas grandes quadrilhas. Escola e treinamento do roubo. Eu fiquei muito, muito chocado com isso. Agora, as pessoas se manifestarem nas redes sociais, eu até entendo, Rose, eu sou a favor da vida. Mas essas pessoas, esses bandidos, quando eles atacam uma agência, eles não têm escrúpulos, não tem parâmetro, né? Não tem medida. Eu tenho um irmão que é policial. Então, o meu irmão me disse assim, outro dia, existia uma agência do Banco Bamerindos, na Aparecidinha, ele foi chamado, a Polícia Militar foi lá, e o cara saiu de dentro do banco atirando nele com uma 12. O cara atirou com a 12 no meu irmão, falhou o tiro. Meu irmão atirou de volta e disse que pegou o cara no meio, dobrou o cara no meio. Meu irmão está respondendo, o cara morreu, evidentemente, meu irmão está respondendo o processo até hoje. Entendeu? Quer dizer, Uma coisa que a gente tem, isso aí você pode nos ajudar, que eu fiquei sabendo, eu fiquei escandalizado, que o Estado não coloca advogados para os policiais,
que tem que responder crimes. Isso é real ou não, Edson? É o seu irmão que está pagando do próprio bolso? Não, o processo está correndo ainda, né? O processo ainda está correndo, isso tem alguns anos já. Eles não têm, tem uma, além da ouvidoria, ainda tem um advogado da corporação. Mas é assim, o camarada não se esforça muito também não, sabe? Ele faz o trabalho dele, ele ouve o envolvido, né? Mas o caso vai para julgamento. Se meu irmão mais para frente for condenado, dizer que a ação dele foi violenta ou foi excessiva, ele pode acabar indo para prisão Romão Gomes, lá onde vão todos os policiais presos. Você vê? Nossa, é um absurdo, isso é um absurdo, né? Agora, por exemplo, o que me deixou chocada, não sei se você chegou a ler, essa quadrilha desses integrantes que foram mortos pela polícia, né? Eles queimaram a mão de um morador de rua, não sei se eu fiquei tão chocada, e um dos pés parece que foram decepados. Então realmente é muito violento. O que me chocou mesmo foram as questões das redes sociais, mas o resto, ok, a polícia está fazendo o papel dela, e acabou movimentando o fim de semana, porque de fato poderia ter sido mais uma ação desses bandidos numa cidade do interior apavorando a sociedade. Uma outra coisa que chamou atenção no final de semana foi as 9 pessoas que morreram, né, na caverna de Altinópolis durante um treinamento. Eles estavam fazendo treinamento, foram fazer o treinamento no sábado, estava chovendo muito, e de acordo com o bombeiro que atendeu a ocorrência, 10 pessoas teriam entrado, 10 não, foram 16 pessoas que teriam entrado nessa caverna para poder se proteger da chuva, e o teto da caverna desmoronou. E aí, assim, hoje foram identificados já as vítimas, elas serão enterradas, né? Algumas são de Batatais, ali da região. Foram 9 pessoas, assim, novas, Edson, 18, 25, 26 anos. São pessoas que trabalham, né, no turismo ali da cidade de Altinópolis, que é muito pelo ecoturismo. E foram mobilizados mais de 60 homens de bombeiros aí do estado de São Paulo para poder fazer o resgate. 5 delas conseguiram sair antes de desmoronar tudo, uma outra foi resgatada com vida, mas os outros todos morreram. De acordo com as agências de viagem, essa caverna, né, gruta, vamos assim dizer, onde eles estavam, que é chamado Gruta de Duas Bocas, ela não é utilizada para fazer turismo, já que fica num lugar bem longe de difícil acesso para a população, mas era utilizado para treinamento. Sabe o que me chamou a atenção? Porque geralmente essas pessoas, Edson, elas são experientes, né? Porque se estavam ali num treinamento, é porque são pessoas que já estão acostumadas a lidar com situações estressantes, saber do risco de desmoronamento, risco de chuva, né? Será que elas não perceberam? Porque eu estava lendo essa caverna, de acordo com os especialistas, ela não é indicada porque ela é feita de areia, então ela oferece riscos. Eu fiquei me perguntando o que fez com que eles ficassem nessa caverna, já que ali você tem pelo menos os instrutores que estavam fazendo treinamento, eles deveriam saber disso, né? Eu estava conversando com um amigo meu que ele é espeleólogo, sabe? Caras especialistas em estudo aí de caverna. Ele disse o seguinte, que essas pessoas, as que foram lá para o treinamento, elas eram pessoas habilitadas para fazer o treinamento, estavam acostumadas com isso, mas eu falei para ele, mas por que foram num dia de chuva? Ele disse assim que o resgate, as pessoas são treinadas para resgatar pessoas em casos de acidente. E o treinamento tem que ser feito perto de uma condição real. Eu perguntei por que não foi no seco? Não, ele foi num dia de chuva, porque é no dia de chuva que exatamente acontecem os problemas. Só que eles não esperavam que fosse acontecer justamente com essa equipe, né? Com essa equipe que estava lá. Agora, eu também ouvi o especialista ontem dizendo do terreno arenoso, né, que há muito tempo não é utilizado para esse tipo de aventura, vamos dizer assim. Mas realmente foi muito triste você sair de casa para participar de um treinamento onde a proposta é salvar vidas e você perder a sua vida, né? Pois é, então é isso que eu fiquei pensando, porque assim, que era um dia chuvoso, a gente sabe, porque realmente eles fazem treinamento.
a minha dúvida é assim, por que eles escolheram essa caverna sabendo dos riscos? Porque o que eu imagino? Eu imagino que todas essas cavernas, elas devem ser mapeadas por esses treinadores e por essas agências. E eles sabem exatamente quais que oferecem risco de desmoronamento, já que eles vão levar pessoas para poder visitar essa caverna, essa gruta Duas Bocas. Ela não era utilizada para o turismo, ok? Então, vamos deixar isso bem claro. Mas eu entendo, Edson, que eles devem saber os riscos, mas eu acho que talvez um desespero, a gente não sabe o que aconteceu, a chuva, enfim, agora que é muito triste, né? Eu vi hoje uma mãe, o depoimento de uma mãe, né, do que o filho acabou morrendo nesse acidente, né? E é muito triste você perder um filho assim, que foi, como você falou, né, está se treinando para levar pessoas para poder experimentar um pouco de aventura, porque o ecoturismo tem muito de aventura, tem muito de preservação da natureza, de você conhecer o que a natureza nos oferece, e ele sai, né, para fazer esse treinamento, e ele volta num caixão. Gente, é terrível. E a busca pela adrenalina, né? Aquela região ali, Alptinópolis, Brotas, é uma região de ecoturismo, né? E você tem, além da expedição em cavernas, você tem aqueles bug jumping que eles chamam, né? Tem travessia, não sei de quê. É assim, quem quer ter adrenalina vai para um lugar desse. Eu confesso para você, Rose, que eu nem em montanha-russa eu tenho ido mais. Já fui. Às vezes você está num grupo, né? O pessoal desafia. Você vai não porque você é corajoso, você vai só para não ficar para trás, sabe? A gente, quando eu era moleque, você ia em bailinho, cansei de ir nos bailinhos, aí você saía de madrugada, olha só, antigamente que eles entregavam pão e leite na soleira das portas, né? Então você saía pegando pão e leite. A gente não era ladrão, eu nunca fui ladrão, mas no embalo você faz as coisas, sabe? E às vezes eu fico pensando nisso, nessas atividades, né? Sozinho, eu tenho a impressão que se uma dessas pessoas fosse sozinha, o cara fala, eu não vou entrar aqui. Mas aí tá todo mundo entrando, é uma atividade de lazer, é uma possibilidade de treinamento, você acaba indo, e aí quando acontece, a tragédia é muito grande, né? Verdade, você sabe que eu sou covardona mesmo. Eu confesso para você que eu não gosto de nada que é de aventura, não pulo de nada. Mas a minha filha adora esportes assim, de aventura, tudo que ela puder, tudo que é adrenalina, ela tá fazendo. E eu tenho uma irmã também que adora. Então, elas se arriscam muito, mas eu sou covarde, eu sou bem de boa. Assim, para mim, passeio é hotel, com muita segurança, praia, nada, mesmo na praia eu não gosto muito de fazer aqueles passeios malucos, eu sou bem, tipo, é melhor ficar aqui no chão mesmo, mas é porque eu sou medrosa, eu reconheço isso. Mas quem gosta, minha filha fala, mãe, você não tem noção do que você está perdendo, porque... Só que assim termina... o dedo roxo, o dedo machucado, a perna roxa, sabe? Fazer aquela... Por exemplo, quando desce dos rios, eu não sei o nome daqueles esportes, que você desce naquelas cachoeiras malucas, ela faz aquilo, né? Elas fazem aquilo. Elas terminam o passeio, assim, machucadas, às vezes com alguns, assim, roxinhos, mas super felizes, né? E você sabe, Edson, que muitas empresas utilizam esse tipo de esportes para fazer treinamento, para as pessoas aprenderem a lidar com riscos, a lidar com o fator surpresa. Você acredita? Eu falei, gente, ainda bem que a Bandeirantes não faz isso, porque se ela fizesse, eu ia mudar a rua, porque eu vou... Rose, o pessoal aqui está oferecendo para você um salto de paraquedas, você vai, não? Não vou nada. Uma vez eu trabalhava no Correio, e eu fui escalada para fazer uma matéria de final de semana em Pirassununga, né, que ali tem muitos esportes, né, aéreos. E aí eu tinha que andar de balão. Você acha que eu fui? Eu não subi, Edson. O fotógrafo foi, eu fiquei embaixo. Tive que fazer a matéria e o fotógrafo me contando qual era a sensação para eu poder escrever. Eu trabalhava no Correio nessa época. Eu fui de madrugada, acordei 2 horas da manhã, cheguei lá de madrugada, vi a preparação, o povo todo mundo empolgado. Até pensei em subir, mas na hora de subir, o medo bateu mais alto. Falei, gente, não vou. Aí foi só o fotógrafo. Escrevi a matéria, contei que eu não tive coragem de subir, porque eu sou medrosa. Quando eu tenho que andar de avião, pensa na pessoa que fica nervosa, sou eu. Assim, é meu. Então, assim, eu jamais seria uma guia de esportes, de ecoturismo, de esportes radicais. Mas eu acho, assim, que quem faz gosta muito. O povo aproveita muito.
Mas ainda bem que a Band não faz esses treinamentos pra gente, porque senão eu estaria perdida, viu, Edson? Ainda bem mesmo. A última grande aventura minha foi numa festa do Figo aqui em Valinhos. Eu fui no barco Viking. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, né? Então tá bom. Bom, Edson, aí a gente tem também, falando de chuvas, né? Nós tivemos estragos, principalmente no Rio Grande do Sul, com muitas casas destelhadas, né? Algumas enchentes. E geralmente é assim, né? A gente tem vivido essas chuvas, às vezes falta de chuva, quando ela vem muito rápida, muito concentrada, e aí ela causa ali o alagamento, ela causa muitas vezes as casas são destelhadas. Nós tivemos esse ano, não sei se você se lembra, no primeiro semestre, aqui na nossa região, um vento muito forte que destelhou um posto de gasolina em Indaiatuba, várias casas. E nós estamos vivendo um tempo de seca, né? De crise hídrica aqui no estado de São Paulo. Principalmente, a gente tem vivido aí, por conta da questão um risco de falta de energia elétrica em todo o Brasil, mas principalmente no Sudeste, por falta de chuva. A chuva ainda não foi suficiente para resolver essa crise hídrica, mas estamos torcendo para que venha mais chuva. Mas podia vir uma chuva bem legal, mas sem causar tanto de sabor para quem está morando numa casa. Imagina você ficar com a casa toda destelhada, molhada, você ficar com a casa com enchente, é terrível, né, Edson? Essa época acontece muito isso também. Eu estava vendo esse final de semana uma entrevista com o Sidney da Defesa Civil, e ele estava dizendo que a Defesa Civil ela faz muita coisa para prever, né? Ela manda SMS, mas tudo bem. Manda SMS, avisa, manda torpedo, né? No tempo do torpedo. Mas e se a chuva vem forte, não tem o que fazer. Eu me lembro, você citou aí o destelhamento de postos de combustível, né? Eu me lembro de que há alguns anos teve uma chamada microexplosão. Não sei se você se lembra, aqui no Parque Imperador, região aqui perto da rodovia Dom Pedro. E como você falou, fica muito tempo sem chover, aí quando vem mesmo vendaval, vem essa chuva de raios, né? E não tem o que fazer, a gente fica à mercê do tempo. Eu acho que a ação do homem, o homem também é responsável por isso, com desmatamento, a gente vai falar disso mais para frente, com desmatamento, com ações que não prevêem um cuidado com o meio ambiente, e a natureza não perdoa, né, Rose? A natureza ela é implacável, ela vem, não quer saber se é... Você sabe... Não quer saber se é homem, se é mulher, não quer saber se é o que for. Quando ela resolve agir, ela age por conta do tempo, né? Pois é, você sabe que eu, como uma pessoa, sempre digo que todos os meus plantões, tudo acontece. Gente, eu tô tirando a blusa aqui que tá me dando calor, viu? Quem tá me vendo pelo YouTube, deixa eu tirar minha blusa aqui que tá me dando calor. Mas, Edson, nos meus plantões eu sempre digo que tudo acontece nos meus plantões. E, obviamente, quando teve essa história aí desse evento, né, que acabou atingindo principalmente a região do Taquaral, do Parque Imperador, que foi levando todas as árvores, destelhou um monte de casas. Quem estava de plantão? A Rose, né? Lógico, né? E foi uma situação assim que nós ficamos... nós nunca tínhamos passado por esse evento que chamavam de microexplosão, né? Veio muito rápido, um vento muito forte. Gente, eu lembro, sabe quantas árvores foram arrancadas dessa região? Mais de 1.000 árvores, Edson, em poucas horas. Foi um negócio assim que eu fiquei assustada. E só o que eu lembro que os especialistas disseram, e só não foi pior porque pegou uma parte do Parque Taquaral, que eram casas melhores, e apenas uma pequena parte ali daquela região com casas mais simples e humildes. Se tivesse pego, Edson, ali em toda aquela região, pessoas teriam sido as casas, o efeito dessa microexplosão teria sido muito pior. Mas eu lembro que pegou Campinas, Jundiaí, e foi uma coisa assim que nós não percebemos, a gente não tinha ideia e nunca vivemos, né, esse tipo de situação aqui na região sudeste, mas foi assim, de dar medo. E depois eu me lembro que eu entrevistei o
Paulela, que Paradela, Paulela, né, o Ernesto Paulela, que é o secretário de obras, porque aí teve que juntar todo mundo para poder socorrer, limpar as ruas, aquela coisa toda. E eu me lembro que ele falou que a recuperação ambiental do prejuízo que foi causado iria demorar 10 anos. E iriam replantar as árvores, tudo, mas nós tivemos um prejuízo assim, no meio ambiente absurdo, Edson. E também, quando não morrem as pessoas, a gente sim dá graças a Deus, né, Rose? Porque o prejuízo material grande ou pequeno, você, embora o poder público também não tenha previsto isso no orçamento para ajudar as pessoas, o prejuízo público, né, o prejuízo material, eu quero dizer, você, de uma forma ou de outra, você recompõe, né? Você faz um financiamento. Alguém abre uma linha de crédito especial para as pessoas que foram atingidas. O duro é quando morre alguém, né? Porque isso é um negócio... Aí não tem indenização que pague, não tem dinheiro que vá trazer de volta. Às vezes a pessoa que morre é o provedor da família, né? Mas de qualquer forma a gente fica muito preocupado. Essa época do ano, agora novembro, dezembro, até fevereiro, a época das chuvas, a gente fica realmente com o pé atrás. O pessoal de Capivari, né? Sempre que começa a chover, eles dizem assim: começou a chover em Campinas, o pessoal de Capivari já começa a subir os móveis, porque sabe que a água vai chegar lá, a água chega com tudo. Eu não sei se você chegou a ver. Eu até deixei uma matéria pronta, acho que foi para sábado, de Capivari, que eles abriram a barragem, né? Porque eles estavam com medo, fecharam, acho que a barragem, porque eles estavam com medo da previsão de chuvas e ter um efeito ali no rio, porque choveu 2 dias depois, acho que um dia depois já enche o Capivari e aquelas casas que estão ali do lado ficam todas alagadas. Eu não sei se você se lembra, Edson, ali no Gênesis também era um lugar que a gente sempre tinha que ir para fazer matéria, quando chovia aqui em Campinas, na região de Sousas, quando tinham aquelas casas, a prefeitura tirou os moradores ali do como que chamava? Beco Mocarzel, né? Lugar. Beco Mocarzel, né? Beco do Mocarzel, isso mesmo, Edson. E toda vez que chovia, nós tínhamos que ir lá fazer matérias, porque eram pessoas desabrigadas, pessoas sem lugar para morar. A prefeitura retirou, derrubou as casas, ali precisava, porque não dava mais para continuar todo ano as pessoas correndo risco de morte por conta dessas enchentes. Então, são essas ações. Eu me lembro que teve até uma resistência muito grande dos moradores que estavam ali já morando, alguns há 30 anos, e eles não queriam sair dali porque já estavam acostumados. Mas não tem como, né, Edson, você deixar as pessoas num lugar de risco. Eu me lembro que você trabalhou na Coab e acho que você lidou muito com essa situação, muito próximo, né? Muito. Então, o poder público, tem horas que o poder público tem que agir contra a vontade do morador e tirar ele dessas áreas de riscos, né? Isso é um assunto para um outro programa, mas eu não entendo a pessoa querer ficar à mercê de um risco de uma enchente. Ele está dormindo, de repente o rio sobe e leva tudo, leva a vida. Mas o que aconteceu também em muitos desses casos é que as pessoas foram retiradas. Por exemplo, algumas pessoas saíram daquele lugar ali, ou lá do Santa Mônica, e foram levados lá para o Jardim Bassoli, sabe? Um conjunto residencial que foi o primeiro do Minha Casa Minha Vida aqui em Campinas, em 2009. E aí, Rose, foi um outro problema, sabe? A gente discute isso uma outra hora, mas as pessoas foram levadas para lá, 2.480 unidades, 4 pessoas por unidade, dá quase 10 mil pessoas. Um lugar sem escola, sem igreja, sem supermercado, sem posto de combustível. Quer dizer, você joga todo mundo num lugar só, sem estrutura. Também é um outro problema. Muita gente chegou aí lá, a pessoa ganhava o apartamento, né? Ela ia para lá e teve gente que retornou. Falou, eu não vou ficar, eu prefiro ficar aqui. Eu estou há 30 anos morando aqui, mesmo com a chuva, chove uma vez por ano. E o cara falou, a minha família está aqui, as crianças vão na escola aqui perto, o padre que atende a gente conhece a gente pelo nome. Então é uma movimentação muito grande, mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas eu acho legal, Edson, porque uma das coisas que a gente discute é essa questão de moradia, e eu já vou chamar, a gente pode continuar falando, mas eu já vou chamar o comercial daqui a pouco,
Por quê? Porque a moradia popular, às vezes, o poder público ele faz imóveis sem pensar nessa infraestrutura que a população precisa. É como se você fosse se livrar do sujeito, estou dando uma casa própria para ele, e ele que se vire com o resto. E aí você cria outros problemas, porque aí aumenta a violência. Você tem uma questão também que as pessoas vão passar a conviver, não moravam em prédios, apartamentos, elas não têm essa forma de conviver no coletivo, às vezes não sabem nem como se comportar no sentido do respeito, né, ao coletivo, e realmente é complicado. E a gente sabe que moradia popular, você precisa oferecer escola, você precisa oferecer creche, você precisa oferecer transporte público. Agora é uma vergonha se o poder público entrega sem essas questões que são básicas para qualquer morador, né, Edson? Esse do Jardim Bassoli foi clássico, né? E você está dizendo, você imagina as pessoas serem tiradas. Eu sou de origem pobre também, não estou falando da pessoa, mas estou falando do comportamento, do estilo de vida. Você imagina uma pessoa que mora à beira de um córrego, que vive do jeito que ela quer, perto da natureza, sem dever nada para ninguém, às vezes sem pagar imposto também. Você coloca todo mundo junto, como você falou, sem explicar para o cara que ele tem que pagar um condomínio, sabe? Aí você pega o Bassoli, como eu falei, com 2.480 unidades, uma criança do bloco A quebra o balanço, você vem aqui e traz o boleto do condomínio dizendo que o cara do bloco S tem que pagar. E isso não entra na cabeça da pessoa, não entra. Não. Aí outro problema que tem também, aí ele acha que o apartamento é dele. Ele fala assim, essa coluna aqui do meio, eu não estou gostando dela, eu vou tirar. Você tira a coluna, desaba o apartamento. É uma série de problemas que acontece porque você coloca todo mundo junto num lugar sem oferecer estrutura, sem dar uma palestra, sem explicar como é que funciona. E depois também aquilo demora, o camarada vive 30 anos num lugar, demora para entrar aquilo no coração dele, esse novo tipo de comportamento, esse novo tipo de convivência social, né? E aí, o que mais me doía no coração, Rose, ao ir lá para a região do Bassoli, são dois aspectos que eu vou contar para você. O primeiro deles, a gente falou assim, olha, nós vamos trazer o poupa-tempo aqui, fazer uma ação com o poupa-tempo num sábado de manhã, para poder emitir carteira profissional. RG não, porque RG, se o cara tem bronca, se tem alguma bronca com a justiça, ele já sai preso a hora que vai preencher ali o documento do RG. Mas carteira profissional não tem problema. Então, para você começar a trabalhar no sábado de manhã, se você começa a montar os computadores para atender e é muita gente, você demora ali 1 hora e meia para montar tudo. Então o que a gente fazia? Precisava montar na sexta-feira à noite. E para montar na sexta-feira à noite, você tinha que conversar com os chefões da região ali. Fala assim, olha, meu camarada, eu vou fazer uma ação aqui para os moradores. Aí o cara vinha, né, às vezes com um revólver na cintura, mas é para ajudar a comunidade, senhor? É para ajudar a comunidade? Então tá bom, pode deixar que ninguém vai mexer, não. Então você montava na sexta-feira de noite, porque o cara responsável pelo lugar, ela não deixava ninguém mexer, porque no outro dia de manhã tinha uma ação boa para a comunidade. Então é uma série de outro problema. Você não tem noção do que é. Outro problema. Você imagina meninas de 12, 13, 14 anos sem fazer nada o dia inteiro, muitas grávidas, não tem nada para fazer, os rapazes na mesma idade. Rose, é um problema seríssimo. Só quem vai visitar um lugar desse é que sabe. Verdade. Bom, gente, nós vamos para o nosso intervalo agora, comercial, para poder pagar o nosso break. Daqui a pouquinho nós iremos falar sobre cursos profissionalizantes ali do CEPROCAMP, de aprendizado para pessoas poderem se profissionalizar, com a Andréia Jaconi, que já está aqui conosco. Então você não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Goiás às 21h30 no Estádio da Serrinha, Railé Pinheiro, em Goiânia. Jogo da 33ª rodada do Brasileirão. Goiás e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai
professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O concurso 2424 da Mega Sena, sorteado no último sábado, não teve nenhum ganhador. As dezenas sorteadas foram 03, 16, 17, 37, 38 e 53. No total, 101 apostadores acertaram a quina e vão receber cada um R$ 41.070,64. Outras 6.968 apostas acertaram a quadra e vão ganhar cada uma R$ 850,44. O próximo concurso, 2425, será realizado nesta quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega Sena é R$ 4,50. O prêmio acumulado previsto para o próximo sorteio será de 65 milhões. Vale a pena tentar a sorte na lotérica aí perto da sua casa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. E agora chegou o momento da nossa entrevista. E hoje nós vamos ouvir a coordenadora do CEPROCAMP, a Andréia Jaconi. Andréia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. E obrigada por aceitar a nossa entrevista no meio de um feriado, né? Porque não é sempre que as pessoas falam, tô viajando. Você, pelo jeito, não foi viajar, né? Não, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, por a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho no CEPROCAMP. Agradeço bastante. Bom, vamos lá. CEPROCAMP é um centro, vou chamar uma escola, né? É um centro de educação profissional. De educação profissional, né, que oferece cursos que tem... Eu lembro que quando o CEPROCAMP foi montado, o objetivo dele era oferecer cursos que tinham demanda para o mercado. Porque não adianta nada você oferecer curso e depois o mercado não vai absorver. Como que tá? Me fala um pouquinho do CEPROCAMP para a gente, como que o aluno faz para entrar, para a gente poder entender um pouco como funciona. Tá certo. O CEPROCAMP é o Centro Municipal de Educação Profissional de Campinas, né? Ele faz parte da Fundação Municipal de Educação Comunitária, FUMEC. Ele foi inaugurado em 2004 e foi concebido pelo prefeito Antônio da Costa Santos. Tanto é que a unidade centro, ela leva o nome do Toninho, né? Uhum. Os cursos do CEPROCAMP foi concebido para atender realmente a comunidade, profissionalizar, né, as pessoas oportunizando as pessoas que não têm condição de pagar um curso profissionalizante e tudo mais. Então, os nossos cursos são 100% gratuitos. Nós temos cursos técnicos e de educação e de qualificação profissional. Eles se dão por meio de inscrições. A ingresso no CEPROCAMP, as pessoas fazem as inscrições, né? Tem um período aberto. A nossa agora vai ser em dezembro, 12, 13, nós teremos as inscrições para os cursos do CEPROCAMP.
Nós fizemos algumas alterações nesse ingresso, que nós estamos emancipando, né? Ou melhor, a gente está pulverizando os cursos do CEPROCAMP. Nós temos 8 locais, em 8 bairros, nós estamos atuando, né? Nós abrimos esse semestre no Ouro Verde, com cursos mais na área de tecnologia. Vamos abrir agora em novembro lá no Vila Esperança, na região de São Marcos, Jardim Campineiro. E são cursos, a maioria em qualificação profissional, para que as pessoas possam se qualificar e rapidamente ter esse certificado para poder ou manter no mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho, porque as exigências do trabalho agora aumentaram, né? Então as pessoas precisam se qualificar mesmo trabalhando, elas têm que ter uma capacitação, fazer uma formação profissional para poder se manter empregado. Agora, esses cursos, eles são assim, de 2 meses, 3 meses, ou eles são variados? São variados. Eles têm cursos, nós temos cursos de 10 semanas e cursos de 20 semanas na qualificação profissional. E técnico de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do técnico. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar, como foi a manutenção dessa qualificação no período da pandemia? Porque o que nós tivemos foi o seguinte: a pandemia entrou, o desemprego aumentou, as pessoas precisavam se qualificar, mas como que vocês ofereceram esses cursos para as pessoas, para que elas pudessem ter acesso à qualificação nesse período de pandemia? Nós fizemos a adesão à plataforma Google Sala de Aula, né? Então, os alunos, no ato da matrícula, eles já recebiam um site, eles já tinham um e-mail para poder acessar o Google Sala de Aula. Os professores tiveram, né, em 2020, que se adaptarem forçadamente a essa situação. Então, esse ano, em 2021, nós tivemos muito mais sucesso na adesão dos alunos na plataforma educacional. Os professores ficam, durante o período da aula, no horário da aula, conectados. Então, o aluno, naquele horário de aula, entra, tem a aula do professor online. Essa aula é gravada, fica gravada e disponibilizada para aqueles alunos também que têm problemas, às vezes, de horário de trabalho, para poder acessar. Então, eles acessam assincronicamente, né? Esse nome é complicado, mas eles acessam fora do horário de aula, né, para poderem pegar as explicações dos professores e realizarem as atividades. Mas caso eles precisem de uma explicação, eles acessam no horário da aula, que o professor fica presente na plataforma no horário da aula dele. Muita adesão a essa forma de trabalho, né, essa modalidade. Muitos alunos conseguiram emprego também durante a pandemia, né? Conseguiram ou emprego ou implementar algum tipo de trabalho e, paralelamente, eles conseguem levar o curso. Andréia, bom dia. O CEPROCAMP é uma instituição, vamos dizer assim, muito respeitada, não só em Campinas, mas em toda a região. Eu imagino que muitas pessoas dos municípios, até da região metropolitana, queiram fazer curso, né? Queiram aproveitar essa oportunidade, essa chance que o CEPROCAMP oferece, mas que não tem em toda a cidade. É possível que alguém de uma outra cidade faça um curso no CEPROCAMP? Com certeza, Edson. Os cursos são abertos para a região metropolitana de Campinas. Então, os alunos da região metropolitana, eles conseguem fazer curso conosco. Isso é uma das primícias do CEPROCAMP, né? Atender a região metropolitana. Andréia, pode falar, Edson. Não, uma outra pergunta. Agora, qual que é, eu imagino que deva ter uma demanda muito alta, né? Qual que é o critério para selecionar quem vai participar do curso ou não? É o seguinte, nós fizemos uma alteração, como eu disse, no edital, nos critérios de ingresso. A gente sempre teve o ingresso por renda per capita, mas a gente observou que a maior parte dos nossos alunos são oriundos de pessoas que recebem menos de um salário mínimo ou menos de... A renda per capita é muito baixa, em torno de R$350, pelos dados que nós puxamos, né, em 2020 e 2021. O critério é escolaridade hoje. A maior parte
que estudou em escola pública ou 100% em escola pública tem maior pontuação para poder se inscrever e se classificar para os cursos do CEPROCAMP. Agora, você falou que não é mais renda, é isso? A renda, a gente fez uma alteração, Rose, porque como a gente está tendo cursos de 10 semanas e a gente pulverizou os cursos nas regiões que tem maior procura, né, a gente fez uma pesquisa no nosso banco de dados em outros anos em relação ao pessoal que busca os cursos no CEPROCAMP e estamos abrindo nessas regiões, Campo Grande, Vila União, nós estamos abrindo na região do Ouro Verde e agora aqui na região de São Marcos. Então, a gente está colocando mais vagas para as comunidades, dentro da comunidade, então facilita mais o acesso à qualificação profissional dessa população. Andréia, uma vez eu fui numa reunião com empresários e eu me lembro de algumas frases que, na verdade, tinham o mesmo conteúdo desses empresários, que eles diziam que eles, no mercado de trabalho, eles tinham pessoas preparadas para chefia, mas que faltavam, tinha muito cacique, mas que faltavam índios qualificados, né? Foi uma frase que me chamou tanta atenção, e isso faz tempo que eu ouvi, isso mais de 15 anos, tá? Mas fiquei com essa frase na cabeça. O mercado mudou, ainda temos pessoas que as empresas e a indústria, ela está atrás de uma demanda de índios qualificados, gente, sem nenhuma conotação negativa aqui para essa questão do índio, não. É no sentido de que você precisa ter pessoas, funcionários mais qualificados e não só chefes, né? Não só um currículo super bom que vai ficar aqui liderando, né, esse corpo, né, desses funcionários, mas funcionários qualificados. Eu queria saber se continua desse jeito o mercado. Continua, Rose. A gente precisa de gente qualificada em todos os setores, principalmente no setor de base, né? A empresa, ela precisa, as indústrias, o comércio, eles precisam de pessoas que tenham alguma noção e da área que estão entrando, né, para trabalhar. Eles não pegam totalmente cru. Então, o CEPROCAMP, ele faz uma pesquisa, a gente tem um grupo de professores super qualificados que estão sempre atentos ao mercado de trabalho, às alterações de mercado de trabalho, para que tragam para dentro dos cursos essas habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho. Agora, uma coisa... Pode ir, Edson. Andréia, eu me considero uma pessoa razoavelmente tecnológica, né? Mas eu me surpreendi ontem, minha neta tem 6 anos, vai fazer 7, com o controle remoto na mão, e ela põe no Netflix, põe no YouTube, seleciona o que ela quer ver, vai para lá, vovô não é assim, vovô é aqui, muda para cá, muda para lá. Quando você faz um curso, às vezes, dependendo da duração do curso, quando você terminou o curso, a especificação que você precisa talvez nem seja mais suficiente, porque a coisa já avançou de uma tal forma. Hoje a meninada sai da faculdade voando, né? Quando a pessoa termina o curso, ela tem algum emprego em vista, tem alguma instituição parceira que oferece alguma coisa, ou ela faz o curso e fica sentada esperando a oportunidade? Edson, vou responder, eu acho que tem a sua pergunta, ela contempla 2 questões importantes. A primeira é a questão tecnológica, né, que atualmente a gente está buscando aumentar os cursos na área de tecnologia. Eu vou fazer a colocação do Ouro Verde, veio com essa demanda de fazer um polo tecnológico lá. Nós já formamos 6 turmas de website e de introdução a jogos, né? Os adolescentes que entraram já terminaram, inclusive um deles estava fazendo um website de um mercado local lá da região do Ouro Verde, buscando já enfrentar o mercado de trabalho com um curso que ele já em 10 semanas conseguiu elaborar. Nós já começamos a 2ª turma agora, dia 4, e a gente quer que expanda cada vez mais. A gente está trazendo alguns cursos de tecnologia aqui para o centro, desse nível, robótica, website também, né? Porque a priori era para ser na região do Ouro Verde, mas a gente percebeu que a gente tem que expandir para essa área aqui também, trazendo aqui para essa região, porque aqui atende a região metropolitana.
A região central, ela atende a região metropolitana por estar num local muito privilegiado, né? Terminal central, perto da rodoviária, tal. Então, ali é o trânsito de pessoas da região é muito grande. Em relação à demanda de trabalho, de emprego, de empregabilidade, a gente está buscando para os estágios, né? Nós temos cursos técnicos com estágio, então, por exemplo, a enfermagem nós temos no Mário Gatti, Ouro Verde, IHC da Unicamp, e a gente faz os estágios e às vezes os alunos conseguem, não nesses hospitais entrar porque são concurso, mas em outros hospitais ou em casas de saúde ou trabalho doméstico, né, como cuidadores, eles conseguem se colocar. As outras áreas a gente tem, mas assim, a gente precisa pesquisar mais sobre o egresso desses alunos, né? A gente está com uma equipe nova e a gente está buscando entender como que está sendo o egresso desses alunos. Alguns alunos conseguem sim sim colocar no mercado de trabalho com a nossa qualificação. Às vezes, a gente sente um pouco de dificuldade no sentido de abertura, né, do próprio comércio, né, ou de empresas, assim, para buscar. Mas nós temos o nosso diretor executivo que está buscando esses contatos e assim, como que eu posso falar? Mostrando o Seprocamp de uma maneira mais fácil, sabe? Fazendo propaganda do Seprocamp, porque o Seprocamp, durante todos esses anos, a gente ficou muito restrito à região central aqui e algumas demandas muito específicas da escola que não abria tanto a facilidade das empresas. Agora a gente está fazendo o oposto. Por exemplo, a gente abriu para a SEASA, cursos dentro da SEASA, para funcionários da SEASA, né, que eu acho que é fundamental a gente qualificar as pessoas que estão trabalhando já, porque elas precisam melhorar a qualificação profissional no atendimento, ou entender aquilo que elas estão trabalhando dentro de um RH, ou dentro de uma gestão financeira. Então, a gente está abrindo mais horizontes para o Seprocamp ser cada vez mais conhecido e, com isso, os nossos alunos conseguirem mais permeabilidade no mercado de trabalho, conseguirem acesso, né, maior acesso. A gente sente um pouco a economia, né, a gente percebe que tem muito curso de empreendedorismo, a gente está oferecendo esse curso de empreendedorismo porque nós percebemos que tem muitos alunos que preferem ter um próprio negócio a correr risco de começar a trabalhar e perder o emprego, então a gente também está tendo na área de empreendedorismo cursos de qualificação profissional para oportunizar mesmo, né, que eles possam abrir o próprio negócio e terem sucesso com isso. Agora, Andréia, qual que é o perfil do seu aluno? São alunos mais jovens ou são alunos mais velhos que estão fora do mercado de trabalho, querem uma vaga no mercado de trabalho, ou querem melhorar o currículo, já estão empregados? De forma geral, qual que é o perfil desse aluno do Seprocamp? Rose, nós temos de tudo. Dependendo do curso, a gente tem o pessoal mais novo. Por exemplo, nessa área de tecnologia, alunos a partir de 15 anos a gente atende. Na área de cuidador e porteiro, por exemplo, são o pessoal mais velho, né? Então, depende do curso, é o perfil do público que se inscreve. Na área de administração, geralmente são os mais jovens. Na área de segurança de trabalho, é o pessoal mais maduro, né? Então, a enfermagem tem um pessoal bem jovem, mas tem um pessoal maduro. Então, assim, a gente atende a todos, de 15 a 90 anos, a gente atende a gama de todos esses alunos que estão procurando a qualificação. E a evasão é grande ou não é? E em qual perfil que dá maior evasão? Entre os mais jovens e os mais velhos? A evasão é um fantasma, né, que atinge aí os cursos. A gente, inclusive, foi um tema de pesquisa há uns anos, quando fiz especialização na Unicamp, e foi interessante que até o curso de medicina na Unicamp tinha uma evasão absurda. E olha que a pessoa que estuda para passar um curso de medicina na Unicamp, né, a gente não imagina que vai abandonar. Mas, enfim, tudo depende do objetivo de vida desse aluno, né? Então, a gente tem evasão. Se eu falar para você que não, eu não estou sendo sincera. Nós temos, sim, evasão, mas ela tem
sido minimizada, por incrível que pareça, pelo uso da plataforma, né? Porque como o aluno tem muito mais facilidade para acessar o conteúdo das aulas em casa, no horário que ele pode, então a gente está tendo a adesão desse aluno com mais facilidade, porque às vezes, né, André, ele pode não ter dinheiro para pagar o transporte. Ele pode, a questão de tempo, porque eu vejo, se a pessoa está desempregada, para a gente pode, puxa, R$6 não é nada, né? Mas para esse pessoal então, às vezes não tem dinheiro. Diante dessa percepção de que a evasão pode ter sido reduzida em função do acesso online, vocês vão continuar com o online e oferecendo presencial? Como que vai ser essa volta pós-pandemia? A gente pretende manter o híbrido, né? Porque, como eu te falei, como a gente tem vários públicos, né, que acessam aos nossos cursos, por exemplo, o pessoal tem gente que gosta da aula presencial, precisa ter a presença do professor, estar na escola, estudar na escola, que tem mais dificuldade na plataforma. A gente pretende manter o ensino híbrido. Para isso, a gente já está fazendo alguns estudos e propostas de currículo dos cursos, né? A gente tem que fazer alteração nos planos de curso, a gente tem que fazer propostas de alteração nos planos de ensino, a parte da carga horária a gente pretende manter na plataforma, a parte presencial, por exemplo, curso de padaria, não tem como manter 100% na plataforma, o aluno precisa presencialmente. Fazer a parte prática. Exatamente, fazer a parte prática, que nem cuidador, ele tem que ir para o laboratório de saúde para aprender a dar banho em leito, trocar no leito, tirar do leito, colocar na cadeira de rodas. Então, a gente tem cursos 100% teóricos, né, que, por exemplo, a gente é administrativo, né, um curso que aprende contabilidade, que aprende práticas de RH e tudo mais, que em alguns momentos seria interessante estar presencialmente para tirar dúvida com o professor, fazer alguma atividade em conjunto, em grupo, né? Porque essa prática de você também estar na coletividade, trabalhando em grupo ali, também faz parte de uma aprendizagem de trabalhar em equipe, para uma empresa, trabalhar numa equipe, saber respeitar, né, as diferenças, né? Então, a gente está estudando isso. Isso antecipou muito, né? A pandemia antecipou muito esse perfil de trabalho. A gente precisa se adequar a essa nova perspectiva de trabalho, né? Digamos aí que adiantamos aí 10 anos de proposta de trabalho, não é? É que todo mundo está falando, né? Porque tem uma coisa que não, assim, você não volta mais. Eu, por exemplo, faço especialização. E para mim, as aulas online me ajudaram pra caramba, porque eu tenho preguiça de dirigir, de pegar trânsito, sabe? Nossa, que foi bom para mim. Só que não é todo mundo que se adapta, né? Mas a grande maioria gostou e as escolas não voltam mais a oferecer só o presencial. Vão continuar oferecendo online. Eu acho muito complicado, eu acho difícil, por exemplo, quando foi feita a proposta da volta do retorno presencial, fazendo rodízio, né, por conta do distanciamento e tudo mais, nós tivemos grupos de alunos de uma única turma que já falaram, olha, a gente prefere ficar à distância por vários motivos, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que são donas de casa. Para que elas saiam de casa para vir fazer o curso, se é presencial, tudo bem, a pessoa entende, mas está no meio de uma pandemia, às vezes não tem com quem deixar o filho, né? Tem que fazer o almoço. De uma certa forma, ela observou o quê? Que ela pode se qualificar sem precisar abrir mão, né, da convivência familiar ou do filho, de estar ali com o filho, fazer uma comida, cuidar da casa. Então, a gente observa, assim, não só isso, a gente observa isso no nosso trabalho também, né, Rose? Como você falou, você está fazendo uma pós-graduação, é muito mais tranquilo. Você está na sua casa, você chega em casa, é uma questão de segurança, né? Sim. A gente até pensa na questão de segurança, né? Você abre o seu computador em casa, no ambiente de trabalho, você acabou, fecha o computador, toma um banho e vai dormir. Você imagina aquela pessoa que levantou de nada, passou o dia inteiro trabalhando, depois tem que ir para a escola e voltar à noite para casa. Andréia, às vezes eu tomo banho no intervalo sabe, quando começa a aula, aí tem um intervalo de 15 minutos, eu corro pro chuveiro e eu tomo banho, para quando terminar a aula eu já tá de pijama, só botar o pijama e dormir. O André. Nós tivemos muitos casos de alunos falando isso, né, do conforto que nós temos dessa possibilidade da gente estar em casa, né, assim, a tranquilidade, sabe, de você
ficar até o fim da aula, porque no presencial, principalmente no período noturno, aqui no centro, a gente tinha muito problema de ônibus, do horário de ônibus para a região metropolitana. Então, era sempre uma preocupação dos alunos saindo tarde da noite, tendo que se deslocar a pé até o terminal central, ou até o terminal interurbano, né, para pegar o ônibus, para ir para casa. Às vezes tem aluno que chegava em casa meia-noite, a aula acaba 10h30, 10h20, né? Então, é muito cansativo. E a gente observando isso, a gente tem que pensar nessas possibilidades de curso mesmo à distância, né? E com isso, o que a gente tem o ganho? A gente consegue atingir muito mais gente. Pode oferecer mais vagas, né? Vagas, né? Porque presencialmente você tem aquele limitante físico, né? Você tem aquele 30 carteiras em sala de aula. Se você tem condição de fazer via online, você pode dobrar o número de alunos. André, a pandemia evidenciou algumas questões, para uns boas questões, para outros grandes desafios, né? Talvez agora não dê tempo, né? Isso deveria ter sido pensado em quem quer investir nessa área, deveria ter pensado no ano passado, que eu estou dizendo na área de logística. Novembro nós temos o Black Friday e está todo mundo... eu acho que nunca o mercado... essas empresas grandes, a eBay, Mercado Livre, Amazon, acho que nunca venderam tanto como agora. E o CEPROCAMP tem um curso de auxiliar de logística, né? Temos o curso técnico em logística, o curso de auxiliar de logística é o Mocharife, Edson. Que é a pessoa que, então, se ela, como esse mercado não vai desaquecer em tão pouco tempo, eu acredito, essa eu acredito que seria até a profissão do momento, a solução para o momento, não é, André? Ela é muito procurada. Na região do Ouro Verde, nós abrimos o curso de auxiliar de logística. Em função do Ouro Verde, a gente ampliou o atendimento no SIC Vida Nova, né? Porque o pessoal pega o ônibus ali no terminal, é um ônibus só que vai direto até o SIC. Nós atendemos com 2 cursos a região do SIC Vida Nova, passamos para 5, e dentre eles auxiliar de logística. A demanda, a busca por esse curso aumentou absurdamente, né? Nós temos turmas no Ouro Verde manhã, tarde e noite, temos no José Alves, temos no centro, temos no SIC Vida Nova. Então, a gente só não oferece mais em função do número de aulas que nós temos dos professores, né? Que a gente também tem um fator limitante, que são funcionários públicos, tem uma jornada, e a gente precisa respeitar essa questão legal. Mas a gente tem, assim, uma demanda muito grande nessa área, Edson, bem lembrado. Andréia, vocês têm alguma percepção ou chegaram a fazer algum levantamento de melhora de salário para esses alunos que fizeram o CEPROCAMP? Porque no primeiro momento nós pensamos apenas para ele entrar no mercado de trabalho, ok? Vocês oferecem um curso para ele poder ter um currículo melhor. Mas de repente, como você deve ter também muita gente que está trabalhando e que faz os cursos para poder melhorar o currículo dele. Sim. Vocês têm essa percepção de que o salário dele melhorou ou não? Como que é isso? Rose, é aquilo que eu te falei, eu tenho que fazer uma pesquisa em relação a isso, porque essa visão, ela veio recentemente para nós, né? Essa ideia da gente melhorar, inclusive fazer cursos rápidos. Vários professores comentaram de nós pegarmos cursos, como, por exemplo, esse de práticas, que nós estamos oferecendo na SEASA, que é Práticas Financeiras, que é um curso que, como está tendo muita mudança no governo federal em relação a recolhimento de tributos, né, mudança aí na questão administrativa, mudança na questão trabalhista, então cursos que facilitem esses alunos a se capacitarem rapidamente, cursos rápidos de 40 horas ou de no máximo 60 horas para poder. Agora, a melhoria no trabalho em relação à questão salarial, eu não teria como te informar isso agora. Eu posso fazer uma pesquisa e depois eu te informo. Isso para a gente vai ser um prazer muito grande a gente buscar porque isso para a gente é importante também, né? Nós temos uma equipe já vendo a questão do egresso e a gente vai fazer essa pesquisa. Eu acredito que o fato deles conseguirem se manter empregados, isso é certo. Bom ganho, né? Isso é certo, né? Porque se a pessoa não se capacita, ela perde realmente o espaço dela no ambiente de trabalho.
ela fica obsoleta, né? Ela precisa estar sempre como a gente, né? A gente está o tempo todo buscando uma formação, porque a gente precisa estar adequado à realidade mercadológica, de aprendizado e tudo mais. A gente, dentro da escola, a gente está o tempo todo buscando, né, se capacitar, aprender, para poder lidar com todas essas mudanças que estão aí frente à sociedade. Então, eu acho que esse ganho o aluno já tem. Agora, se houve alteração de salário, isso eu vou ter, é uma coisa mais específica, eu teria que buscar, pesquisar e passar para vocês depois com o máximo prazer, eu faria isso. Bom, Andréia, são cursos de qualificação, cursos técnicos. Quantos cursos são no total e como que a pessoa faz para poder acessar, para a gente poder terminar essa entrevista? Olha, Rose, no total de cursos, são vários os cursos. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, que foi passado pela nossa secretária, né, que estão abrindo o total de vagas. São, deixa eu puxar aqui para você. Nós temos, a gente vai abrir curso no Seprocamp Centro, Ouro Verde, José Alves, Campo Grande, SIC, Vida Nova, Casa e São Marcos. São as regiões que a gente está abrindo os cursos. Ou seja, vocês já mudaram esse ano quando vocês já estão pulverizando em regiões, né? Não está mais estão descentralizando. Exatamente, a gente está descentralizando pela necessidade de que foi apresentado pelas próprias comunidades locais, dos bairros que nós estamos aqui dessas regiões, né? O total de cursos, Rose, eu posso passar para você depois as inscrições. Não tem problema, não, eu sei que são muitos, pode ficar tranquila. Muitos cursos nas áreas, eu posso falar as áreas que nós temos. Pode falar as áreas. Na área de administração, informática, logística, enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e hospitalidade e lazer. São as áreas que nós gratuitos, né? Todos 100% gratuitos, manhã, tarde e noite, nessas regiões que eu falei para vocês, cursos de qualificação de 10 a 20 semanas, e os cursos técnicos de 1 ano e meio a 2 anos. Depende. Nossa, Andréia, eu vou falar um negócio para você. Eu nunca vi, assim, há alguns anos a gente não tinha tanta oferta de cursos de qualificação ofertadas pelo poder público, com essa abrangência. Então, a gente tem o SEBRAE, a gente tem o governo do estado, a gente tem o Seprocamp. Hoje não dá para a pessoa dizer assim, não quero estudar porque eu não tenho condições, né? Tá aí, né? Tá posto, tá aí. O Seprocamp, como eu falei, é 100% gratuito, a gente está indo às comunidades. Eu acho importante a gente veicular isso, falar, porque como eu estava escutando a conversa entre o Edson e você sobre a questão das catástrofes, sobre chuva e tudo mais, o Edson comentou uma coisa interessante, que tem muitas comunidades que ele percebeu que tinha gente que ficava o dia todo em casa ou na rua, sem ter muito o que fazer, né? É importante a gente a educação, ela tem que estar, não só a educação básica, mas a educação profissional, por exemplo, para estar atendendo a esse público, né, para não ficar ocioso. A gente precisa fazer com que esse pessoal, os jovens principalmente, busquem uma qualificação profissional, né, pensem no futuro, projetem o futuro, planejem o futuro para que possam conseguir serem autônomos, conseguirem um espaço no mercado de trabalho, né. E a gente está fazendo isso, como você falou, olha, Seprocamp, Senai, Sebrae, o pessoal está aberto para essa qualificação profissional, para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, buscando uma possibilidade de trabalho, uma melhoria, uma conquista, melhorar o currículo. Eu acho que o poder público, nesse ponto, ele está muito preocupado, porque realmente falta qualificação profissional, falta empregados qualificados para o trabalho. Né? Hoje ninguém contrata mais quem não tem um mínimo de qualificação. Você não pega uma pessoa... quando você quer que a pessoa aprenda mesmo aquilo que a empresa quer, a empresa ela qualifica. Você tem que dar o início, você tem que dar a base, para quando a pessoa entrar na empresa e ela conseguir esse emprego, ela vai crescer dentro da empresa, né? Isso vai depender da pessoa crescer lá dentro, né? São 1.200 vagas por semestre a 1.400, Rose, que nós estamos... Nossa, é muita vaga. De 1.200 a 1.400, no total, no ano, de 2.400 a 2.800 vagas. Nossa, que legal. Gente, olha, quem está nos ouvindo,
que tem um sobrinho, um primo, alguém, o vizinho que está desempregado ou que precisa de cursos, entra no site do CEPROCAMP, peça para se inscrever, são cursos rápidos. Você sabe que eu estava olhando alguns cursos, eu gosto de estudar, né? Eu falei, gente, queria fazer esse curso. Um curso que está dando muito sucesso para nós é o curso de jardinagem, Rose. Pois é, foi esse que eu queria, o que eu gosto. Eu tenho chácara, né? E eu gosto de planta. Então, lá na Vila União, nós temos 2 cursos de jardinagem, que é a professora Cláudia. Um é um projeto com a assistência social para o pessoal que são moradores de rua, eles passam por uns critérios dentro da Secretaria de Assistência, e o outro nós abrimos para a comunidade ali na Vila União. É um sucesso. Outro dia eu fui no viveiro municipal ali no Xangri-Lá, e eu cheguei ali, fui pegar umas mudas de árvores, né, uns ipês, e o rapaz responsável falou, eu falei, eu sou da prefeitura, a gente estava conversando, eu falei, eu também sou funcionária pública, tal. Ele falou, que legal. Você de onde? Eu falei, CEPROCAMP? Você conhece uma amiga, a professora Cláudia? Eu falei, claro. Quer dizer, assim, é uma coisa tão legal, né, a gente ouvir falar do CEPROCAMP fora do espaço que a gente está acostumado, então isso enche a gente de prazer e orgulho. E o curso de jardinagem é um curso, assim, que realmente faz sucesso, viu? A professora é excelente que ministra. Verdade. Bom, Edson, você tem mais alguma pergunta, Edson? Posso encerrar? Não, pode encerrar. Só agradecer a Andréia, dar para realmente parabéns, né? Porque é importante a gente ter pessoas que estejam interessadas em melhorar o ser humano, né? A gente está precisando, a gente vê tanta barbaridade por aí. Hoje mesmo você estava dizendo, a gente estava conversando aí de uma ação policial que aconteceu no sul de Minas. Caramba, se esses camaradas tivessem tido alguém para orientar, ou alguém para incentivar, ou tivesse feito algum curso de qualificação, certamente o cara não estaria assaltando banco, não é, André? Pois é, eu acredito, há 34 anos eu estou na FUMEC, né? Então meu trabalho é com a comunidade mesmo, é com a educação comunitária, e eu acredito que qualquer transformação social se faz por meio da educação, não tem outro motivo, não tem outro caminho que não seja por meio da educação. Então, eu acredito muito no trabalho que a FUMEC desenvolve, que o CEPROCAMP está desenvolvendo, e a própria EJA, né, com a educação de jovens e adultos que nós temos na FUMEC. Eu também acho que todo desenvolvimento humano, mudança, melhoria da sociedade é pela educação também. Andréia, muito obrigada, foi um prazer bater esse papo com você, e eu estou muito feliz de saber que o CEPROCAMP deu certo, tem gente fazendo, tem gente gostando e se profissionalizando para poder melhorar a vida. Isso é tudo que nós precisamos. E o que eu gosto mais da educação é porque quando a pessoa, o conhecimento é apresentado a ela se apaixona. E ela não fica só naquele curso, ela vai buscar mais coisas, ela vai buscar uma faculdade, ela vai ler, Gente, abre o mundo para essa pessoa. Horizontes, né? O cérebro expande, né? Ele nunca mais vai voltar naquele mesmo tamanho, né? Não, de jeito maneira. A gente aguça a curiosidade, né, da pessoa buscar desbravar horizontes, né? Eu acho que a educação, eu acho que o encantamento da educação é esse, né? Você falar, olha, você consegue, você aprendeu, você vai aprender muito mais, você vai conseguir, né? Eu acho que isso é fantástico. Muito obrigada, viu? Obrigada viu? Agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, bater esse papo. Quando você tiver alguma coisa legal, Andréia, curso novo, coisa bacana, que você fala assim, isso vale a pena para a gente poder oferecer para a população, fala com a Carla e a gente marca um bate-papo aqui no programa, tá bom? Com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, e nós vamos agora para um break, porque senão o Lucas vai matar eu e o Edson, né? Então nós estamos indo para o break. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Deixa comigo, eu sou Carlos Batista. Fique por dentro de tudo que rola, seja nos campos ou nas quadras. Repórteres e comentaristas trazem e debatem as principais notícias dos clubes e times da nossa região. Entrevistas e opiniões de um jeito diferente. A maior e melhor cobertura do interior paulista. Os donos da bola. De segunda a sexta ao 12:30, seu encontro é comigo aqui na tela da Band. A origem do esporte. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso. Está no tempo certo. Ou seja, precisa da matemática.
E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E já com a mudança do nome do Facebook para Meta, os planos de Mark Zuckerberg para um futuro em que todos vão participar do chamado metaverso passa por uma espécie de WhatsApp em terceira dimensão, onde as pessoas poderiam, no caso, falar com os contatos como se fossem bonecos, olha só, inseridos no ambiente virtual. Quem admite a possibilidade é Andrew Bosworth, que no caso é o atual vice-presidente do laboratório do Facebook, que desenvolve então a realidade virtual. Para quem não sabe, o metaverso é o nome dado para o projeto de recriar o mundo real dentro da internet, graças a espaços em terceira dimensão, onde os avatares interagem entre si. Seria possível então fazer reuniões, dar aulas, jogar ou simplesmente passar tempo junto. Zuckerberg aposta tão fortemente neste futuro que decidiu mudar o nome da empresa controlada do Facebook para Meta, em referência a esse tipo de realidade virtual. Para quem não sabe, metaverso é o nome dado para o projeto de recriar o mundo real dentro da internet, graças a espaços em terceira dimensão, onde os avatares interagem entre si. Seria, no caso, possível fazer reuniões, dar aulas, jogar ou simplesmente passar tempo junto. Zuckerberg aposta fortemente nesse futuro, que decidiu, inclusive, mudar o nome da empresa controladora do Facebook para Meta, em referência a esse tipo de realidade virtual. O assunto, inclusive, acabou ganhando as manchetes nas últimas semanas por causa dos inúmeros desafios que se impõem, dentre eles o acesso a aparelhos compatíveis com a visualização e interação com conteúdo em realidade virtual, a infraestrutura de telecomunicações e os já sabidos problemas do Facebook em gerenciar discurso de ódio ou conteúdo ofensivo, entre outros casos. E para fechar o nosso boletim de hoje, os novos casos de Covid-19 caíram 60% nos Estados Unidos desde o pico da onda impulsionada pela variante Delta em setembro. Eles estão ainda mais longe da pior fase da pandemia do país em meados de janeiro. Os especialistas estão cautelosos ao dizer que o pior já passou, especialmente porque o otimismo semelhante em relação ao verão foi anulado por outro aumento. O maior desafio no momento, além de taxas de vacinação atrasadas, é o clima mais frio que se aproxima e também as viagens e encontros anuais das férias. Enquanto isso, os mandatos de vacinas ainda estão sofrendo muitas resistências. Membros do Corpo de Bombeiros de Nova York se reuniram para protestar contra a iminente ordem de vacinação na cidade, enquanto os oficiais se preparavam para uma possível escassez de pessoal em massa. Além disso, o Citigroup anunciou aos funcionários, inclusive na semana passada, que todos aqueles que são baseados nos Estados Unidos serão obrigados a serem totalmente vacinados se quiserem permanecer empregados. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Olha só, novamente aqui com você, de volta ao programa. E eu vou falar rapidinho, Edson, da história lá do G20, para a gente poder ir para os ouvintes, para poder dar tempo. Bom, gente, o encontro do G20 terminou ontem, né? Sem... Assim, Edson, ninguém quis assumir nada, viu?
todos os países que são responsáveis aí pela poluição de 80% do planeta, que o G20 reúne, né, os países que são responsáveis, como eu disse, por 80% da poluição. Ninguém quis assumir nenhum compromisso. Com isso, o encontro na Escócia, né, da COP26, já começa meio cambaleando por conta desse não avanço na negociação em relação à questão ambiental no G20. O que nós tivemos? Nós tivemos uma decisão conjunta de todos os países, que foi a limitação do aquecimento global em 1,5 grau, né? Foi isso. Só que, por exemplo, o que decidiu? Eles decidiram que vai ter uma suspensão, né, do financiamento dos países em relação à geração de energia por carvão até o final do ano, ou seja, ninguém vai investir mais, vai financiar. No entanto, Edson, eles não quiseram estabelecer uma data para acabar com o fim, com o uso deste tipo de energia. Ou seja, tem muitos países, por exemplo, a China usa demais a energia por carvão. Então, não houve uma decisão para poder acabar com o uso da energia por carvão. Uma outra questão que também não se estabeleceu data foi a eliminação gradual do subsídio dos combustíveis fósseis. O que os países colocaram lá? Médio prazo. Também não quiseram assumir. E também a questão de zerar as emissões líquidas de carbono, o que eles definiram que é até metade do século. A Itália queria forçar uma data em 2050 para, né, poder terminar com essa emissão. Já a China, que é o maior emissor de carbono, né, no ambiente, colocou como 2060, e a Índia e a Rússia, que também são outros 2 grandes poluidores, não quiseram estabelecer nenhuma data. Com isso, a gente entra hoje na discussão da COP26, né, o cambaleando, como eu coloquei, já que não se bateu um martelo para poder salvar o país. Porque todo mundo... Por quê, gente? Porque cada país sabe que a economia dele depende dessas energias, e se acabar de uma hora para outra, vai ter problema na economia e não quer fazer a parte deles, cada país não quer fazer a sua parte para poder melhorar o meio ambiente. Nós também, no G20, o que nós vimos foi um Bolsonaro completamente isolado, né? Tivemos ali a Merkel conversando, chamou ele para uma conversa no domingo, e a Merkel, que é reconhecida como uma líder estadista, que ela tenta incluir todo mundo, ela tenta conversar sem fazer juízo de valor, foi a única que conversou, a única, talvez eu esteja exagerando, mas que prestou atenção no Bolsonaro e que parou para conversar com ele fora da agenda oficial. Mas, no geral, foi um Bolsonaro isolado, fora a história dos jornalistas agredidos durante uma visita dele ali, uma passagem dele em Roma, Edson. Bom, eu nem quero comentar essa agressão aos jornalistas, que é de uma baixeza terrível, mas eu anotei algumas coisas aqui da COP26, eu anotei que o Papa pedindo para que os líderes ouçam a terra e os pobres, anotei que o Bolsonaro não vai participar da COP26, mas uma coisa que me chamou a atenção, Rose, foi que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, também vão só para a abertura. Quer dizer, uma reunião importante como essa, os caras vão só para a abertura e as discussões, né? Eu fico preocupado, sabe, com esses grandes eventos. A próxima reunião do G20 em 2024 parece que está agendada para o Brasil, não sei se você tem essa informação. Quer dizer, você mobiliza um tanto de gente para participar das discussões, os presidentes vão lá, participam da abertura, deixam os técnicos discutirem. Você acha, Rose, sinceramente, que entre 2050 e 2060 haverá neutralidade da emissão de carbono? Eu acho que não é possível isso, mas ainda a não ser que caia um meteoro aqui, que acabe tudo, comece tudo de novo. Não tem como no ritmo que a gente anda. Uma outra, eu acho que o Brasil, sem o presidente, o que ele vai tratar de fazer é de melhorar a imagem, o impacto da imagem negativa que o Brasil está ficando um país chato, está ficando um país difícil de ser engolido, está ficando um país que as pessoas não querem nem ouvir falar, muito também por causa do comportamento do presidente, né, Rose?
É isso, Edson. Eu vou para os ouvintes, Edson, então não vai dar tempo da gente... Eu tinha mandado um monte de assunto para a gente debater aqui, mas nem vai dar tempo. Olha, o DJ Alê, ele diz que não adianta nada prender os bandidos e depois serem soltos para continuar cometendo os crimes. Nesse caso, ele está com a polícia. O Wagner, ele diz assim, na sexta, salvo engano, um ouvinte fez uma postagem dando conta que o deputado Rafa Zimbaldi, oportunista como ele só, se apossou do caso da organização social com problemas e que tentava entrar em Campinas. Ele está falando aqui daquela associação Isaac que iria cuidar do Campo Grande e está sendo investigada pela Polícia Federal lá em Tocantins. Mas isso ainda está sendo avaliado. Não tenho procuração de vocês para o que fiz, mas fiquei tão indignado com aquilo que fiz questão de entrar no post e desmentir o deputado. Olhem lá, inclusive citei a fonte da reportagem, que no caso sou eu, a Rose. É incrível, este cidadão perdeu novamente uma eleição pelo voto, mas insiste em ficar pagando de bom moço e diz ele, apontando erros na gestão da cidade. Não morro de amores por político algum, mas não suporto mais gente ou político que age assim, fazendo cortesias com chapéu alheio. É ridículo. O que o Wagner está falando foi o fato de que quem pediu para suspender o edital, né, dessa contratação foi o próprio Ministério Público. Depois que eu fiz matéria mostrando que essa empresa era investigada, essa organização social era investigada. E o Rafa Zimbaldi, depois da decisão do Ministério Público, ele entrou com um pedido de representação no próprio MP. Mas, como eu disse na semana passada, não tinha sentido, já que o MP já estava tomando decisão. Então, é isso que o ouvinte está falando. Ele diz assim, o Xandão diz o seguinte, ver o Bolsonaro isolado no G20 me dá uma sensação ambivalente de justiça e desespero. Justiça pela insignificância que outros líderes associam ao inominável, até Erdogan pareceu desconfortável com ele, que é o presidente da Síria, o Erdogan. E desespero porque o Brasil foi colocado no freezer da geopolítica. Estamos congelados. É exatamente isso que o Edson falou. O Edivalmir falou assim, gente, os roubos a fios de empresa estão se intensificando. Final de semana levaram os fios da minha empresa. É verdade, Edivalmir. A gente tem feito matérias da GM, prendendo pessoas, e tem realmente aumentado, e precisamos ter um fim nesse negócio todo. O Tandy Negrão, ele escreve o seguinte, o resumo da vergonhosa viagem do Bolsonaro. Não assinou um acordo, não fez uma reunião importante. Na verdade, o Bolsonaro teve só 2 reuniões, né, ali com o presidente da Itália e com o representante da União Europeia. E talvez ele iria se encontrar com o primeiro-ministro lá da Itália, que é da direita, que é deixa eu ver o nome dele, eu não estou lembrando do nome dele, eu acho que, se você puder, o Matteo Salvini, achei aqui, Matteo Salvini, e foi desprezado e isolado por todos os líderes relevantes do mundo, basicamente foi passear com o dinheiro do país, nada mais, que vergonha. O outro que também critica o Bolsonaro é a Carmen. Ela disse assim, ficar isolado é bom para o Brasil? Não, não é bom para o Brasil. Fico feliz vendo a pessoa Bolsonaro sendo humilhado pelo mundo? Sim, rola um sentimento de bem feito. Sou uma boa pessoa? Não, já fui melhor um dia. A Carmen está dizendo, porque ao mesmo tempo que as pessoas veem o Bolsonaro sendo isolado, fica feliz por conta do que ele faz aqui, a gente fica triste porque é o país que acaba sendo humilhado. Olha, gente, os funcionários da CETEC diz que pela primeira vez na história da CETEC o presidente da autarquia não estará presente. Ele foi passar o feriado prolongado em Maceió e os funcionários estão muito bravos. A gente já terminando, Carlos Alberto Bueno, ele diz que ele foi hoje no posto do Jardim Aurélia, chegando lá, ele encontrou tudo fechado, nota 0 para a saúde pública de Campinas. É uma vergonha este sistema de ponto facultativo, para mim são um bando, aí ele xinga aqui os funcionários, né? É inadmissível esse sistema de ponto facultativo, mas neste país subdesenvolvido é normal. O Brasil é o único país que acata o sistema do ponto facultativo no mundo. Pois é, Carlos, eu entendo a sua indignação, mas geralmente nos feriados a prefeitura acaba fechando mesmo os postos de saúde. E neste ano, nos últimos 2 anos, os funcionários da saúde trabalharam demais.
Então, assim, eles estão sem descanso, trabalhando, fazendo hora extra. Então, talvez eles mereçam esse descanso. Eu estou falando por conta de tudo que eles passaram nos últimos 2 anos. Edson, vamos embora. Vamos, só o povo do esporte já está chegando. Vamos, só dizer também que o ponto facultativo de hoje também é que foi puxado para hoje também a comemoração do Dia do Funcionário Público, né? Não aumenta o preço do dólar, mas precisa registrar isso. Verdade. Gente, muito obrigada, Edson. Obrigada para você. Amanhã eu estarei aqui com você, trabalhando num feriado. Olha como eu sou trabalhadora, viu, gente? E a Zezé volta e o Edson vai voltar lá para o site, vai voltar para o jornalismo da Band. Edson, muito obrigada por nos ajudar. Obrigadão, eu que agradeço. Viu? Um abraço. Agradeço a chance, viu? Beijo, Rose. Beijo, beijo. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa.